está nos ouvindo, esse é o podcast Papo de Câmara, em seu segundo episódio, hoje com um bate-papo com o Thiago Almeida. Oi, Thiago. Olá a todos, tudo bem? Tudo jóia. Olá também para o Cleiton e para o André Moraes, nosso colega assessor da Câmara. Bom momento para todo mundo. Olá e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos, independente do horário que vocês estão escutando esse episódio. Para esse bate-papo, a gente solicitou ajuda aqui dos universitários, convidou o André, ele que é um grande fã de anime, de mangá, para conduzir um pouco aqui esse bate-papo com o Thiago. O Thiago, né, explicando que a obra dele está exposta aqui no mural da Câmara e tem bastante coisa de anime, jogo, filme, cultura pop em geral. Além disso, tem os utensílios, né? Tem espada, capacete, tem um Homem de Ferro. Isso aí. Vou começar lendo a biografia do Thiago, depois a gente já vai fazendo as perguntas para ele. Então, o Thiago Almeida, ele tem 17 anos e começou a desenhar aos 9, motivado pelos tios que lhe davam materiais de desenho como presente. Ele continuou desenhando cada vez mais e pesquisava dicas e tutoriais na internet, e assim foi aprendendo e aperfeiçoando suas técnicas. Atualmente, ele desenha no tempo livre e aceita encomendas. Ele é o aluno do terceiro D da escola Padre Anchieta. Tiago, para a gente começar esse bate-papo, qual que é a diferença, para quem é leigo, assim como eu, qual que é a diferença entre o mangá e o anime? A diferença de mangá e anime é que mangá seria a parte voltada à física, livros, quadrinhos e história. Já a parte de animes seriam animações feitas a partir dos mangás, que seriam filmes, séries, mas as principais animações em si. Tanto com a palavra anime, a animação. Você fala anime ou anime? Bom, eu falo anime, mas até hoje eu não sei a diferença entre os dois, mas acho que os dois tá certo. Acho que os dois estão certos. Seria um né? sotaque, né? Depende do sotaque. Anime. Vai do sotaque, da região. Quem quer ser mais metido fala anime, né? Uhum. E qual que é o seu preferido? Bom, o que eu mais gosto atualmente, tô gostando bastante, é One Piece. One Piece? One Piece. Faz uma sinopse aí pra gente. O One Piece, ele começa, né, na grande era dos piratas, num universo assim paralelo. Ah, não é, tem nada a ver com a nossa pirataria. Até o mapa mundi dele não tem nada a ver com o nosso, né? Mas enfim, começa com a morte, a execução do rei dos piratas, e antes dele ser executado, ele fala que quem quer o tesouro dele, para poder reinar no mundo todo, tem que correr atrás pelos mares. E aí que começa a grande era dos piratas. Mas eles têm superpoderes? Tem. Existem umas frutas chamadas Akuma no Mi, que a pessoa que come, ela ganha os poderes. E o poder dessa fruta é o desejo do antigo portador dela. Ele faleceu. Por exemplo, se ele desejava muito, vamos dizer, um pequeno spoiler, um que desejava muito a liberdade. Ele come uma fruta, ele ganha um corpo de borracha livre para ele fazer o que ele quiser, entendeu? Seria mais ou menos isso. É a vontade da pessoa personificada em uma fruta do diabo. E tem um detalhe, quem come essa fruta, o mar odeia essa pessoa. Então, se cair no mar, você não consegue nadar, você vai até o fundo e se afoga. E morre. Isso, e geralmente quem come são os piratas que estão no meio do mar. Esse é uma parada cômica do anime. E aí, os personagens, você tem desenho, né? Deles ali. Na Câmara, por exemplo, temos os principais, Zoro, Luffy e Sanji. One Piece você assistiu onde? Crunchyroll disponibiliza. O Crunchyroll é um Netflix dos animes. Dos animes, tá. Tiago, e sobre os desenhos? Daí você escolhe um personagem que você quer desenhar e primeiro você faz com lápis, já faz com caneta. Como que é o processo, a técnica? Bom, se formos pegar a partir do zero, tudo desde o começo do desenvolvimento até a arte finalização, primeiro eu gosto de pegar uma arte, alguma imagem de um personagem que caiba na folha inteira, que sempre sem deixar muito espaço em branco. Depois, a partir disso, eu costumo quadricular a imagem para dividir ela em pequenos pedaços. Ou seja, em vez de eu começar a desenhar ela desde, por exemplo, cabeça, rosto, eu começo a desenhar pelo pequeno espaço no quadradinho. Dessa forma eu consigo preencher tudo certinho sem que fique faltando ou sobrando espaço. Aí, a partir desse momento, começo tudo a lápis, fazendo esboço. Depois, eu começo a contornar com caneta. Após finalização do contorno, é passado borracha para tirar todas as sujeiras e traços que eu gostaria de apagar. E assim começa a pintura com os lápis de cor. Esse negócio que você fala, tem que desenhar o papel inteiro. Na minha infância,
era um proto-desenhista. Até tinha algum talento, mas não desenvolvi. Tem alguma técnica, alguma dica que tem que ser a folha inteira, não pode ser só um pedacinho? Bom, eu já prefiro, no caso, desenhar na folha inteira, porque às vezes fica meio estranho, né? Por exemplo, você pega um personagem pequeno na folha e deixa o resto tudo em branco, assim, no caso. Mas que, por exemplo, eu procuro, assim, para preencher tudo, seria usar diferentes referências. Por exemplo, pode ser até um personagem branco, mas eu uso um aplicativo de edição, organizo ele certinho para ele ficar na foto. E se, por exemplo, como eu falei, o fundo branco, eu procuro uma outra imagem com, por exemplo, um cenário, alguma referência do personagem e coloco no fundo para preencher o cenário faltando. A preferência é sua, então, não é nada que... uma regra, assim, para desenhistas, assim. Não, é mais um gosto pessoal, sim. Fora One Piece, assim, qual que você mais gosta de desenhar, assim? No geral, se for considerar o que eu mais gosto, assim, por exemplo, tanto que se encaixa em One Piece, seriam personagens que possuem cores fortes, cores atraentes, cores vivas. Esse tipo de personagem, assim, por exemplo, Homem-Aranha, Marvel, bastante filme, assim, eu gosto de pegar também, principalmente pelas cores, o design do personagem que me motiva. Certo. Então você vai... Às vezes você nem assiste muito, mas, pô, achei legal esse desenho. Nem assisti, mas gostei do personagem, começo a pesquisar um pouco sobre ele e vou desenvolvendo daí. Pô, legal. Eu vi que tem uns livros infantis ali que você fazia quando você era pivetinho. Aqueles livros foi o começo do primórdio do desenho. Gostava ali, jogava um pouco. Fazer um livrinho ali pra estudar. Como que é o nome? Tem um nome, um robozinho que você desenhava ali. Como é o nome? Ele era Victor Man. Victor Man. Legal. É baseado em alguém? Baseado em você mesmo? É baseado em um jogo que eu jogava antigamente, mas tanto que Victor Man é um nome que eu inventei pra ele. Se for perguntar, até hoje eu não sei mais o nome do jogo. Victor Man. Ele tinha algum superpoder, o Victor Man? Ele, como ele era um homem bolinha, ele criava coisas com bolinha, virava carro, criava um canhãozinho na mão, tudo na bolinha. Que legal. Tem só um episódio. Uhum. Só um episódio ali que foi na cabeça ainda. Não, só o piloto, só. Só o piloto. Só esperando alguma empresa comprar, né? Pra desenvolver o resto. Não pense em uma continuação? Uma continuação merece o Victor Man. Depois do podcast vai merecer, né, Thalita? Sim, merece. Atualmente estou estudando anatomia, assim, para poder conseguir desenhar sem referência, assim, por exemplo, eu crio o personagem na minha cabeça, desenho ele do jeito que eu quiser. Aí, futuramente, eu pretendo lançar um livro, um mangá, alguma história em quadrinhos, assim. Pô, legal. O Victor Man. Victor Man, vamos continuar lá. Tiago, e aqui na sua biografia fala que você começou a desenhar aos 9 anos. E quando que você percebeu que você tinha mais talento que a maioria das crianças? Bom, nessa época eu estava por volta do 3º ano, mais ou menos. Eu gostava bastante, por exemplo, de pegar uma folha sulfite, desenhar algum animalzinho e cortar ele e fazer como se fosse um bonequinho. E nesse tempo eu percebi que gostaram bastante, que eu era bom, porque todo mundo pedia para eu fazer as coisas. Então, bom, é uma coisa que eu me destaque e continuei seguindo em frente. Legal. E agora você está no 3º colegial. Você já vai sair da escola e, né, como manda a lei da vida, tem que seguir alguma profissão. Você tem alguma pretensão de viver da arte, de trazer os seus desenhos para a sua vida profissional? Bom, profissionalmente falando, eu acho que não pretendo. Pretendo seguir mais uma faculdade normal da vida, por exemplo, física, administração, e prefiro deixar o desenho mais como hobby à parte. Porque hoje em dia, por exemplo, trabalhar com desenho, um ponto bastante que tem é prazos. E no caso, eu acho que prazos são importantes, claro, eu tenho que entregar a tempo, só que no meu caso, eu acho que eles fazem uma certa pressão, então eu prefiro deixar de lado, com calma, fazendo no meu tempo o desenho. Você sonha em ser desenhista? Sim, é um que eu queria, por exemplo, ser reconhecido pelo desenho. Pega lá, Thiago Almeida, o cara que faz bastante desenho, sim, por exemplo. Mas você não tem medo de repente, começar a trabalhar com administração, na área administrativa ali... E quando você vê, o tempo passou e você não perseguiu o sonho? É que no caso, por exemplo, como eu falei, né, deixar, por exemplo, de lado, por exemplo, como um hobby, por exemplo, pegar um emprego firme, fixo, e deixar, por exemplo, o desenho como um secundário, assim, por exemplo, com uma garantia, né, por exemplo, um rendinha extra, por exemplo. Vai rolando, né? Vai rolando, desenvolvendo aos poucos, legal. assim, na calma, sem pressa. Tá, sem pressa, né? Mas vamos falar mais um pouquinho de mangá. Eu vi ali que você trouxe um desenho recentemente do Máscara da Morte.
de Cavaleiros do Zodíaco. Você assiste Cavaleiros do Zodíaco? Bom, Cavaleiros do Zodíaco, principalmente o Máscara da Morte ali, foi um dos animes que eu conheci ano passado, foi meio recente. Embora, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco já seja bem antigo e tal, né? Foi o que eu conheci recentemente. Fui assistir um filme, gostei, e aí que eu fui perseguindo. No caso, por exemplo, Máscara da Morte foi um personagem que me identifiquei, gostei bastante dele e que me motivou a fazer o desenho. Ah, legal. E qual foi, assim, o primeiro anime que você teve contato, que você percebeu, que você falou, pô, nossa, quero assistir mais, assim, né? Sempre tem isso aí. Quem começa é um episódio que você assiste, às vezes até no meio da temporada, mas aí você gosta e vai continuando. Você teve algum desse tipo? Bom, no caso, eu acho que também foi o primeiro de muita gente que eu comecei a assistir, foi o Dragon Ball. Tanto que na época que eu peguei foi a saga de Majin Buu, que já estava bem avançado, o Goku já estava adulto, assim, perdi bastante coisa atrás. Mas agora, por exemplo, com a facilitação, acesso à internet, as mídias, tudo, eu consegui recapitular todos os episódios, então hoje em dia estamos dentro por dentro da história. O que nasceu primeiro? O desenho ou a paixão pelo anime, mangá, essas Bom, mídias? no caso, primeiro nasceu a paixão pelo desenho, que antes eu gostava de desenhar um pouco de tudo, animais, tudo meio perdido assim que minha cabeça. Aí depois que eu comecei a assistir anime, que eu comecei a ter um foco direcional. Tipo, sempre buscar referências mais de anime, assim, deixar os animais, qualquer coisinha assim de lado. E inclusive os traços, assim, os traços característicos, assim, do seu desenho, vem do anime. Vem do anime. Vem do anime. Aham. Inclusive, você fez a pergunta, qual o primeiro anime dele, qual foi o seu, André? O meu foi Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Na antiga, extinta TV Manchete. TV Manchete, o meu também. E que você ia pra Casa de Leão e voltava 3 vezes porque não tava... E reassistia porque não tinham comprado os direitos autorais do resto do anime. Né? Aquele monte... Você ouvia crianças gritando do Brasil inteiro. Não! Porque ia ter que assistir desde o primeiro. Isso, e quando algum familiar, tipo minha tia ou minha mãe trazia uma fita cassete pra assistir, já eram os episódios que eu já tinha assistido, mas mesmo assim eu continuava assistindo novamente. Sim, claro. A gente assistiu 3 vezes seguidas o mesmo episódio. E vamos lá, seu top 5 aí de desenhos primeiro desenhos que te inspiram, assim. Que me inspiram, por exemplo, a fazer mais, assim? Fazer desenho. Os desenhos não precisa ser o que você gosta mais, mas desenho que te inspira a desenhar. Bom, que temos, por exemplo, no meu top seria como falado primeiramente, One Piece, né? Os gráficos, tudo gosto bastante, as cores, caracterização dos personagens chama bastante atenção. Marvel, Homem de Ferro, Homem-Aranha, os heróis, sim, gosto bastante também, os design deles, são personagens famosos, até uma criança, por exemplo, que se olhar, ela vai reconhecer, então por isso que eu gosto de fazer um desenho, que é mais um desenho que para mais pessoas, assim, que alguns, por exemplo, anime, a pessoa não vai reconhecer, então Marvel pega um ponto que conhece bastante. Attack on Titan é um que eu gosto bastante também, tanto que já fiz vários desenhos dele, mesmo repetido, por mesmo personagem, gosto bastante dele, porque os detalhes dos personagens são muito ricos em detalhes, cabelo, pele, tudo são bem vívidos. Temos Chainsaw Man, que é um novo recentemente que eu comecei a fazer, tanto que até estou com um projeto de fazer um capacete dele, gostei bastante, as cores, tudo, chamou bastante atenção. E outro também que eu gosto bastante é o Dragon Ball, que é um bem clássico também, foi um dos primeiros, no caso, marcou a vida aí, foi em frente fazendo desenho. Do Chainsaw Man, você não vai colocar uma motosserra de verdade, né, no capacete? Tô pensando em fazer em virar, mas por enquanto tá com dificuldade de fazer os dentes e não bater na minha testa. Você pretende partir para um cosplay ou algo do tipo? Porque, por exemplo, aquela máscara do Inosuke que tá lá embaixo é maravilhosa, até eu já coloquei. A gente coloca sempre as máscaras aqui. Então, no caso, por exemplo, se formos pegar o Inosuke, ano passado, na minha escola, teve um concurso de Halloween, de fantasia, assim. Bom, geralmente Halloween você pensa terror e tal, mas como esse ano o tema era livre, pensei na ideia, tava montando um projeto de capacete no Inosuke e fizemos cosplay completo. Tanto que até fiz a espadinha. Na época eu não era muito habilidoso, então essa espada era mole de papelão. Mas eu acredito que consegui fazer um cosplay bastante bacana. E pretendo futuramente fazer mais cosplays. Pô, legal, é interessante. Uma área a ser explorada, né? Fazer essas... Sim. Eu ia chamar de fantasia, mas o pessoal do cosplay vai me bater. Mas fazer essas roupas, esses adereços é um trabalho que, assim... Demora. Demora, bem né? processado. Por exemplo, tanto que a armadura do Homem de Ferro que eu tenho completa, eu fiz ela em 3 meses.
Só que no caso era trabalhando tanto em casa quanto no intervalo do recreio, por exemplo, da escola. Terminei a lição, tenho um tempinho livre, vou mexer um pouquinho ali. E você faz principalmente com qual material? Bom, que no caso eu uso materiais básicos, papelão, caixa de leite, jornal, folha reciclada e cola praticamente tudo com os materiais caseiros que qualquer um consegue. Seria interessante, né, Thalita? Incentivar, eu acho legal, né, já que a gente está aqui na Câmara, e é um papo de Câmara, o incentivo para essa área, porque às vezes parece um negócio, é uma brincadeira, um negócio, mas quantos profissionais podem surgir daí, né? Sim, com certeza. E é uma visibilidade, né? Um incentivo. Até essa iniciativa da Câmara mesmo de ter esse espaço aqui para exposição. A gente já viu que a primeira exposição agora do João Marcos já deu frutos, né? Ele deu entrevistas para o G1, para a Record. E a Câmara está aberta para realmente mostrar os talentos, mostrar o que os jovens fazem, tanto no desenho como nas artes plásticas. E difundir, divulgar isso aí. E, Thiago, você também trabalha com encomendas, né? Sim. Como que funciona? As pessoas pedem, daí é mais foto. Eu vi que você tem também o desenho ali da Bruna, do Guto, né? Até ela, que é sua professora também, que auxiliou na montagem da exposição. Como que funciona quando alguém quer pedir algum desenho para você? Bom, geralmente até o momento, quando alguém quer uma encomenda minha, geralmente ela vai e manda mensagem, começa perguntando, tudo bem, você faz desenho, quanto custa e tal? Aí, beleza. Aí, a partir do momento, por exemplo, vai mandar uma foto para mim, geralmente quer foto de filho, parentes ou algum momento de recordação. Aí eu vou, pego essa foto, todas as fotos que eu faço em encomenda, por exemplo, de pessoa, eu faço preto e branco. Mas também já teve desenhos de pessoas, de personagens, assim, que eu já fiz para fazer, assim. Então começa geralmente com recomendação. Vê minha pasta de desenho. Gostei, quero um desenho dele. E assim, em termos de valores, numa folha sulfite, mais ou menos, quanto você cobra, assim, para o pessoal ter uma... Nesse caso tem um meio termo, assim, por exemplo, na folha. Se formos pegar, por exemplo, uma folha que nem eu falei, 1 a 4, folha sulfite padrão, um personagem colorido, assim, eu cobro R$70, que é um preço mais... Por causa de se gastar lápis, tudo assim, tem o custo. Agora, quando já é uma pessoa, um retrato que eu faço preto e branco, eu cobro R$60. Porque eu, já faço com lápis tudo preto, sim. É um material mais fácil de se adquirir. Justo o preço, né? Não, o artista tem que pôr o preço na obra dele, que sim, ele acha que merece, e eu acho que merecia mais. Muito mais, assim, né? Aquela história do cara que sabe qual parafuso apertar, né? Isso, sim. Para você desenhar um personagem, um principal ou um secundário de um anime ou de uma HQ e tal, você disse que você estuda o personagem, você se inspira na filosofia dele? Tem algum que você gosta muito, que você gostaria de trazer aqui pra gente? Bom, no caso, sim. Por exemplo, quando eu pego um personagem, assim, por exemplo, eu gosto de pegar as características do personagem, sua história, filosofia, modo de pensar, e não apenas, por exemplo, por ele ser o protagonista. Por exemplo, um personagem, por exemplo, do One Piece, que eu gosto bastante, é o Luffy, que é o modo livre de pensar dele. Ele tem um objetivo em mente, mas ele sempre se importa com os amigos dele. Às vezes, por exemplo, deixa o objetivo de lado para salvar um amigo que ele deixou para trás, assim, em situação de perigo. Ele é um personagem, por exemplo, que eu gosto bastante. Foi inspiração à moral de vida que ele passa para nós, por exemplo. Como a gente já está finalizando aqui, vamos fazer um embate rápido. Manda pra gente quem que ganharia uma luta. Vamos lá, o Kakashi ou o Gai Sensei? Bom, entre Kakashi e Gai Sensei, eu acho que o Kakashi, por causa das habilidades dele de roubar jutsu. Então, por mais que o Gai chegue com habilidade ali, o Kakashi toma e consegue passar a perna. Nem o Gai abrindo todos os portões. Não, porque o Kakashi também consegue passar ali, pega direito. E entre Goku e Vegeta? Goku e Vegeta, por mais que a turma tenha... Eu acho que seria o Goku. Mas como o Vegeta é meu personagem favorito, eu prefiro o Vegeta, no caso. Sandy e Zoro? Entre o cozinheiro e o espadachim, eu acho que é uma luta eterna. Não tem como escolher. Os dois personagens são bem fortes, mas se tivesse que escolher um lado, eu estaria na torcida do Sanji. Certo, muito obrigado, viu? A gente vai ter que assistir, Thalita. Agora eu fiquei curioso. Faz um do Cavaleiro do Zodíaco aí que você acha que daria um embate justo. Embate justo? Saga de Gêmeos contra Chaka de Virgem. Bom, entre esses dois, eu acho que o Chaka de Virgem ele tem uma força bem superior contra o Gêmeos, tanto que ele é, por exemplo, considerado o cavaleiro mais próximo de Deus. Então, só por esse título, você já tem uma noção bem mais forte que ele, o Saga de Gêmeos.
Ô, Thiago, e pra quem gosta de desenho, qual canal você fala que você assistiu tutoriais na internet, né? Você recomenda algum canal, algum youtuber pra quem gosta e quer melhorar seu desenho, sua técnica? Bom, os canais que eu recomendo que tanto me ajudaram, quanto eu acho que ajudariam pessoas novas ou intermediárias que gostam de desenho, temos Mayara Rodrigues, que ensina bastante na área de fanart, que seria, por exemplo, criar um desenho da sua cabeça. Você pega um personagem que você quer e desenha ele do jeito que você quiser. E outro canal que eu recomendaria bastante também é um chamado Fanart BR e Arte Rodrigues. Esses são voltados mais na área de pintura, quais materiais usar, técnicas e diferentes outros tipos de papel que você pode usar para a sua vida. Legal, muito bom. Isso aí, para quem tem interesse, então, de visitar a exposição Arte no Papel, né, a exposição do Thiago Almeida, fica todo o mês de junho agora, e a Câmara fica aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 5 da tarde. Thiago, a gente agradece, então, muito a sua participação, agradeço também a André, Cleiton. Bom, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, a exposição. Sempre gostei de mostrar minhas pastas de desenho para outras pessoas, mas a oportunidade de deixar exposto assim é outra experiência. Agradeço muito a vocês todos. E esse foi o nosso segundo episódio do podcast Papo de Câmara. Lembrando que você pode mandar sua sugestão pelas redes sociais do Legislativo ou pelo e-mail imprensa@câmarapilardosul.sp.gov.br. Agradecemos a sua atenção. Até mais. Tchau!